Convido agora passo a palavra agora para o Jorge Felipe Bernardes Barbosa Borges, que é doutorando em filosofia pela UFG, é mais um dos brilhantes alunos do professor Dr. Rafael Rodrigues, que nos vai falar sobre Diógenes. Quase falei Sêneca, é que ele também estuda Sêneca, ele está traduzindo os benefícios de Sêneca, né, junto com o Brenner. Então, a palavra é sua, Jorge. Boa noite. Bom, boa noite. Deixa eu ligar meu tempo aqui, porque às vezes eu me atrapalho com isso, né? Desculpa eu ficar um pouco deslocada, porque minha tela do computador fica aqui na frente, a câmera fica do lado, mas às vezes eu vou quebrar, né, a quarta parede, né? O Aldo, né, chamou a gente para apresentar, né, uma espécie de... Só não gostei muito dessa camisa aí hoje, Jorge. Do Bengão? Mas claro que você não gostou, você é vascaíno, hein? Você sofre com o Flamengo. O Aldo chamou a gente para fazer uma apresentação introdutória, né? Eu pensei, uma apresentação introdutória é perfeita para falar de cinismo, de Diógenes, né? Porque, justamente, né, quando você faz uma introdução a algum filósofo, algum autor, você trata um pouco da biografia dele, né? E isso é perfeito para você pensar a filosofia de Diógenes e o próprio cinismo, de maneira geral, e se você quiser estender um pouco, forçar um pouco a barra, pensar um pouco a filosofia antiga, né? E, bem, eu vou explicar um pouco por que disso, né? Eu vou pular essa parte das fontes aqui, justamente para me ater mais nas partes filosóficas, né? Mas, como o Breno falou, o principal estudo hoje que a gente tem, né, a principal fonte de compilação de textos que a gente tem em mãos é o Jean Antoine, né? O Socraticorum Reliquiae, o Reliquae, onde ele vai elencar, na parte do Diógenes, ele vai elencar 594 fragmentos, né? É muito grande, muita coisa. Você tem Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, e uma fonte que é pouco estudada, que são as fontes árabes, né? Que também tem um material muito relevante, né? Mas que é um pouco espaçado, né? Que, enfim, vários autores diferentes, e que, enfim, concentra ali a partir do século X e XI, depois de Cristo, né? E poucos estudam, justamente porque, imagino eu, por causa do árabe, né, difícil, um cara que estuda isso, que traduziu alguns dessas passagens para o inglês foi o Dimitri Gutas, um estudioso aí da cultura, da filosofia árabe e tal, e fez esse favor aí para a gente, né, trazendo para o inglês. Então, assim, quem quiser se aventurar no cinismo de Diógenes, eu acho que se tiver, sobretudo o Socraticorum Reliquiae, está em boas mãos, né? E o George Laërce também, né? E, bem, no caso do Anti, vocês viram o Brenner falando, né? Sobrou 2 textos, né? 2 discursos. No caso do Diógenes, sobrou nada. A gente tem só o que a gente chama em grego de kreiai, kreia ou kreiai, né? Em plural. Que são pequenas histórias, né? Anedotas. A gente traduz vulgarmente como anedotas, mas eu não sei muito bem como traduzir. Fica como anedotas mesmo, não falo de uma tradução melhor. Mas que, de acordo com a definição que o Quintiliano dá para a gente, essas creiais são histórias curtas que têm um propósito útil, né? Que têm uma finalidade, né? Quase como uma espécie de exortação, um conselho muito breve, né? E, bem, esse gênero, né, de creiais está envolvido com essa forma antiga de biografia, que é o bios, né? A creiai, né, me parece ser, né, tanto uma forma de bios quanto uma estratégia retórica, né, que oradores, né, como Quintiliano, Cícero, usavam bastante, né, para ilustrar exemplos e tal. Plutarco vai fazer muito isso, né, e esse gênero foi difundido pelos peripatéticos ali, né, através do século V, até o final do século IV a.C. Eu trago aqui uma frase do Plutarco, na abertura da vida de Alexandre, que é ótima para a gente ilustrar como que a biografia e a filosofia, ou, no caso dos filósofos, né, ou a biografia e a virtude dos personagens, ela se embrenham, né? Você não consegue separar, né? Não escrevemos histórias, mas vidas. A demonstração da virtude ou do vício não está nas ações mais grandiosas, mas muitas vezes um pormenor, uma palavra ou alguma brincadeira fizeram brilhar um caráter melhor do que os combates com miríades de morte. As maiores expedições e os cercos das cidades
como os pintores reproduzem a semelhança de suas imagens a partir do rosto e da aparência, do olhar, nos quais cintil o caráter, se preocupando menos com as partes restantes. Assim também nos seja dado penetrar antes nos vestígios da alma e, através deles, compor o retrato de cada vida, deixando a outros a grandeza e as guerras. Então, a ideia do Plutarco, ao escrever sobre Alexandre, é ressaltar não os grandes feitos, que todo mundo já conhece, né? Ele dominou a Índia com 20 mil homens a menos que os índios. Então, assim, essas coisas a gente sabe, né? Ele dominou o mundo antigo praticamente todo, né? Enfim, o Plutarco não está interessado em falar disso sobre Alexandre, né? Ele está interessado em mostrar como o Alexandre era, assim, sabe? Fazer as pequenas coisas, porque é aí que se revela, né, a grandeza, né, a virtude do sujeito, né? E é um pouco isso que essas anedotas, essas creiais trazem, né? Esse bios, esse gênero bios traz de Diógenes, né? Não só de Diógenes, mas de Antístenes também, de Crates, né? Dos cínicos em geral, né? E para o Diógenes vai ser muito importante, porque a gente não tem textos de Diógenes, né? Então a gente tem que se contentar com essas passagens, né? Com esses bios, né? E bem, aqui deixa eu só contextualizar um pouquinho, e aí, em fazer essa biografia, eu meditei sobre as anedotas, sobre o que a gente tem de Diógenes, e tentei traçar uma linha do tempo, né? E usei as cidades que Diógenes viveu como referência. Sinope, onde ele nasceu, em Atenas, onde ele morou uma parte de sua vida, e Corinto, onde ele também morou muito tempo e onde, né, as fontes dizem que ele morreu, né? Primeiro, Sinope, né? Sinope está aqui o mapa, né? O Sinope fica aqui no Mar Negro, esse outro pontinho aqui é Atenas, e esse ponto aqui mais à esquerda, a 100 quilômetros de Atenas, é Corinto. A gente vai ver aqui que não foi só nessas cidades que Diógenes esteve, claro, ele viajava bastante, mas foi as cidades que ele mais passou tempo, né? Enfim, são as cidades que mais serviram de cenário para suas vamos fazer assim, suas aventuras filosóficas, né? Sinope era uma cidade relativamente importante, né? A partir ali do século VII a.C., você tem ali uma espécie de intensificação, né, das atividades econômicas, né, por causa, né, do estabelecimento de assentamentos agrícolas, né? E, bom, uma intensificação do comércio gera, né, centros de distribuição, né? Que, como a gente bem sabe, né, na Grécia Antiga, as rotas de comércio eram feitas no mar, né? Essa coisa de estrada foi uma coisa mais romana mesmo, né? Que fizeram lá 80 mil quilômetros, né, de estrada asfaltada, né? Então, assim, antes disso, com os gregos, as cidades costeiras eram muito importantes para o comércio, porque, bem, o comércio dava através, né, do mar, né? Então, por isso, né, que Mileto era uma cidade tão importante, né? Porque foi um dos primeiros pontos, né, de comércio, né? Enfim, e esse cenário econômico favorável, né, também favoreceu disputas políticas, né? Então não era mais aquela mesma aristocracia, né, que estava dominando mais. Inclusive, a partir do século V a.C., é que você vai ter essa queda da aristocracia e vai começar a pensar, né, um novo modo de governar, né, pensar mais na democracia, justamente por causa desse florescimento econômico, né? E esse florescimento econômico e político propiciou um florescimento intelectual, né? Então, é nesse contexto, né, que uma cidade portuária como o Sinope, que também era importante, dá luz a Diógenes, né, e alguns outros ilustres, né? Tem uma citação, acho que de Estrabão, que ele vai falar mais à frente ali, né? Sinope não era uma cidade grande, quando você pensa em uma metrópole, uma supermetrópole como Atenas, né? Atenas tinha 180 mil pessoas, 200 mil pessoas, né? Esparta tinha 120, 130 mil, e Atenas tinha 20 mil, né? Não é gigantesco, mas também não era uma cidade, enfim, dispensável, né? Era uma cidade grande e era uma cidade importante pela localização, né? No Mar Negro ali, tinha uma rota com o Oriente, né? Então, era um ponto interessante, né? Era um local interessante, importante para o mundo antigo, né? Bom, a Suda vai dizer que Diógenes nasceu quando houve a queda dos 30 tiranos, né? Que foi 404 a.C., mas aí você tem um debate aí
outras fontes vão dizer que ele teria nascido em 412, então a gente não sabe muito bem quando é que ele nasceu, né? Então fica entre 404 e entre 412, né? Enfim, é uma incerteza, não tem como determinar de fato, né? Essa foto aqui do lado é uma foto em Sinop, né? Você vê até aqui no fundo a bandeira da Turquia, né? Tem um monumento, uma estátua em homenagem a Diógenes lá em Sinop, né? Seu ilustre cidadão, né? E bem, aqui o Estrabão diz, né? Sinop produziu bons homens, né? Entre eles, entre os filósofos Diógenes o Cínico e Timóteo o Patrião, e entre os poetas de Filo o Cômico e assim por diante. E Diógenes Laércio vai dizer Diógenes, filho do banqueiro, e Césio de Sinop. E aí eu sublinhei aqui, destaquei o banqueiro, o trapezito, porque cada cidade do mundo antigo fazia suas moedas, né? E o banqueiro era um funcionário da cidade, uma espécie de funcionário público, né? Mas enfim, isso é uma discussão, né? O Brenner chegou a tocar, né, nessa questão numismática, é importante, só que é uma discussão muito que, enfim, carece de mais estudos, né? Você tem lá o Seltman, né, que falou que esse encontro entre Antístenes e Diógenes seria impossível por causa das evidências numismáticas, mas você tem outros estudiosos mais recentes, né? O Seltman na década de 30, década de 40, que ele fez essas afirmações, né? Você tem o François de Calatay, que publicou um texto aí no início dos anos 2000, né, onde ele fala que existiam pelo menos 5 banqueiros chamados Césio em Sinop, só em Sinop. Então, assim, aquelas evidências numismáticas podem ser do pai de Diógenes, mas podem não ser, né? Pode ser de outras 4 pessoas, né? Então, talvez a gente pode pensar que Diógenes se aproveitou dessa história, né, das moedas e, enfim, trouxe para si, né, para enfim, criar uma lenda, né, porque ele fala em um livro dele, né, a gente vai ver isso mais na frente, no Port d'Alon, que ele teria falsificado as moedas, né, enfim. Mas é importante o banqueiro, porque, como funcionário público, dá a entender, né, que Diógenes tinha uma boa educação, né, que Diógenes foi bem educado, né, então ele tinha uma bagagem cultural boa, propiciada pela condição, né, de vida estável, né, que seu pai tinha, né. E, de fato, isso parece muito razoável supor, porque quando você pega as anedotas em George Laércio, por exemplo, né, um levantamento feito por um estudioso da África do Sul, Philip Bosman, ele vai dizer que a cada 6 anedotas, uma Diógenes faz alguma referência a textos de Homero, enfim, textos literários importantes, né? Então mostra uma bagagem cultural muito forte, né, de Diógenes, e ele sempre subvertendo, né, esses textos. Então, mostra que ele foi bem educado na infância, né? E, bem, é isso que a gente pode tirar, acredito eu, dessa primeira parte da vida de Diógenes. A gente não sabe muito mais, não tem muita informação, né? As informações, elas borbulham ali a partir do momento em que ele sai de Sinop e vai para Atenas, né? E claro, sobre a falsificação, né? Porque a falsificação, ela ocorre em Sinop também, né? Ou não, né? Enfim, é uma história muito nebulosa. As evidências numismáticas, né, sugerem que isso poderia ter sido verdadeiro, né? Mas como o François de Calatay diz, pode ter sido outros Césios que podem ter falsificado essas moedas, né? E aí o Diógenes levou a fama, né? Enfim, ele capitalizou isso, né? Então, você tem várias versões dessa história da falsificação da moeda, né? Você tem a versão do Diócles, que vai dizer que o pai falsificou a moeda e o Diógenes que foi exilado. Você tem a versão de Eubúlides, que vai dizer que o Diógenes falsificou, mas que ambos foram exilados. Você tem a versão do próprio Diógenes, né, que me parece, né, um material panfletário, né, ele fala, eu fiz isso mesmo, né, vê só, né, mas agora eu não faço isso mais, alguma coisa assim, né? Enfim, porque ele vai tentar subverter também, né? No próximo episódio a gente vai ver que essa ideia de falsificação traz algumas ambiguidades que são caras para o cinismo, né? E aí eu digo novamente, né? Aí a gente vê como a teoria e prática, biografia e filosofia se fundem, né, no pensamento de Diógenes, né? Diógenes, outra versão, a 4ª versão, que tem duas consequências, né? Diógenes teria sido persuadido por outros funcionários a falsificar a moeda, né? E aí ele foi no oráculo e perguntou, eu devo fazer isso? Né? O que eu devo fazer? E o oráculo disse, falsifica a moeda. E aí o Diógenes entendeu errado, né? Era o oráculo, isso vai ficar mais claro no próximo slide, o oráculo disse para ele falsificar os costumes e ele falsificou a moeda de dinheiro monetária, né?
E aí uma das versões fala que Diógenes foi exilado, outra das versões fala que Diógenes se autoexilou, né? E por fim, a última versão diz que o Diógenes falsificou ele mesmo a moeda, né? E seu pai foi condenado à morte e o Diógenes fugiu, né? Depois que ele fugiu, ele foi para Delfos e lá ele recebeu, né, essa declamação do oráculo, né? Falsifique a moeda, né? Que aí tá um pouco, aí eu acho também que já tem um pouco de, enfim, já tem uma tendência a tentar aproximar a figura de Diógenes, a figura de Sócrates, né? Que também foi conversar com o oráculo, né? Recebeu uma missão divina, enfim. Acho que isso aí já é um pouco, é aquela coisa, a construção da lenda, né? A gente vai ver que o Diógenes histórico se mistura muito com essa lenda que se criou, né, junto com ele, né? Então é difícil a gente determinar um pouco isso, né? Separar um pouco isso. Aqui a moeda, como o Brenner já mostrou, né, tem muitas dessas moedas, sobraram muito, inclusive Sinop é uma das cidades que mais tem sítios arqueológicos, né, de numismática, né? Tem um museu de numismática importantíssimo em Sinop, né? Aqui o nome do pai de Diógenes, Icésio, e aqui Sinop, né, o sigma, o iota, o ni, o ômega. E, bom, como o Sinop é uma cidade costeira, vocês veem aqui um animal marinho, né, eu acho que um golfinho, uma coisa assim, uma águia. Né? Isso aí, não sei de quem se trata essa pessoa, essa aqui eu não sei. Bom, falando um pouquinho dessa ambiguidade, né? Bom, o próprio verbo parascaratem, ele é um pouco difícil de traduzir, né? Porque ele tem alguns sentidos, né? Em geral, se traduz como falsificar, né? E é interessante traduzir como falsificar, porque justamente, né, ressalta, sublinha o valor do falso como valor filosófico, né? Ou seja, relata um pouco, né, expressa um pouco essa subversão que Diógenes vai apresentar em suas ações, né? Só que, bem, se você for pegar, né, literalmente mesmo, né, você pode, uma maneira mais adequada de entender, né, o verbo é como remarcar, ou como, principalmente como sobreimprimir, né? Porque, veja só, muitos pegam essa falsificação da moeda, esse parascaratem do nomisma, para falar que Diógenes era avesso às convenções, avesso ao nomos, um guerreiro contra o nomos. E quando você entende melhor o verbo, você percebe que ele está sobreimprimindo, ou seja, ele não está jogando o nomos fora em favor de outra coisa. Ele está marcando o nomos com uma marca sua. Enfim, ele não está tirando de circulação. Ele põe lá a sua marca na moeda, né? Assim como, enfim, ele põe a sua marca no nomos, mas enfim, o nomos continua aí, né? Me parece esse sobreimprimir, então, a gente pensa em termos éticos, não me parece uma negação das convenções, me parece mais uma espécie de uma postura crítica, entende? Ele não está negando, por exemplo, a ida ao teatro, né? Que era uma coisa importante, uma tradição religiosa e cultural dos gregos, né? Ele não nega a ida ao teatro, ele vai ao teatro. Só que ele subverte essa experiência. Ele vai ao teatro quando a peça acaba. Né? Então, e aí ele sobreimprime o nomos. Né? Ele não deixa a cidade. Né? Muitos falam, Diógenes é um nihilista, um naturalista, um primitivista ao extremo. Ele jamais deixa a cidade. Ele está sempre dentro da cidade. Né? Então você vê aí a marca da sobreimpressão. Né? E não da falsificação, né? No sentido de jogar fora, descartar. Né? E por fim, né, outro trecho, né, da frase é o nomisma. Né? O nomisma ele vem de nomos, né? E aí tem uma ambiguidade muito interessante, né? Que nomos aqui, né, vale tanto para moeda monetária quanto para costume e lei, né? Então, essa experiência dele ter falsificado a moeda, ou dele ter pelo menos contribuído para essa lenda crescer, né? Casa muito bem com a sua proposta filosófica, né? E aí você vê, né, novamente, enfatizando isso, como biografia e filosofia se fundem, né? Porque, enfim, o cinismo, a gente vai ver, eu acho que vocês já conhecem alguma coisa de Diógenes, quem conhece sabe, a marca do cinismo é essa subversão, né? Essa maneira que o cínico tem, né, de, enfim, colocar o mundo de pernas para o ar, né? E isso está muito voltado, né? A gente vê muito isso, né, a partir desse preceito délfico, né? Falsificar a moeda, parascaratem do nomisma, né? Agora, indo para Atenas, né? O que acontece quando chega em Atenas? Né?
polêmica, né? O encontro de Diógenes com Antístenes, né? Sinceramente, para mim não há muita polêmica quanto a isso, né? Me parece ser, né, uma daquelas questões, né, que alguns estudiosos, enfim, eles passam a lupa num detalhezinho ali, mas é uma discussão que não tem na antiguidade, sabe? O principal vai ser o Dudley, ele vai dizer que, enfim, o Antístenes não encontrou com Diógenes, né? Os motivos apresentados foram aqueles que o Brennan já falou antes, né, por causa dessa questão numismática, da cronologia, né? Mas você vai ter outros, enfim, estudiosos influentes que vão contradizer essa história sobre essa posição de Dudley, né? Em 2013, o Pedro Fuentes Gonzalez, ele publicou um artigo, né, chamado Defesa do Encontro dos Cães, né, onde ele vai elencar uma série de razões, né, demonstrar que houve sim esse encontro entre Diógenes e Antístenes. E assim, eu até passo um pouco por cima dessa questão, porque as fontes antigas, elas são muito, como pode dizer assim, são muito, enfim, assertivas sobre esse tema, sabe? Eu coloquei aqui algumas passagens, só que são várias outras que eu nem coloquei, né? A partir dessa aqui de baixo, aqui, na Suda, né? Que a Suda relata que houve esse encontro entre Diógenes e Antístenes, né? Quando ele chegou em Atenas, depois de ter falsificado as moedas, ele teria encontrado Antístenes e teria conhecido a filosofia cínica. Então, você vê isso em Suda, você vai ver isso no Escola de Luciano, em Eusébio, né? Todos eles vão confirmar que havia essa relação de discípulo, mestre-discípulo entre Antístenes e Diógenes, né? E, claro, também Georges Laërce, né? E várias outras também, né? Eu coloquei aqui só algumas que são as principais, as mais enfáticas, né? Então, enfim, você vê que não há esse debate entre os antigos, sabe? Eles tomavam essa relação entre Antístenes e Diógenes como dada, né? Essa questão surge mesmo com o Dudley, né? Que fala que esse encontro não ocorreu, né? O Dudley, que escreveu um livro importante ali nos anos 40. Epíteto canino, né? Bom, quem já ouviu falar de Diógenes sabe que as pessoas chamam ele de cão, né? E, bom, muitos acham, né, que ele se chamou de cão, né? Mas, na verdade, isso partiu de outras pessoas, né? Partiu daqueles que viam ele, que acompanhavam ele ali, que estavam em contato com ele, né? Por quê? Porque Diógenes, ele tinha um estilo de vida canino, né? Ele dormia na rua mesmo, né? Ele não tinha casa. Quando ele chegou em Atenas, ele arrumaram para ele esse grande jarro de vinho chamado Piton, aí para ele passar as noites, né? Era um jarro bem grande mesmo, né? Ele se alimentava enfim, ele viajava bastante e ele sempre comia tremoços na estrada, sabe, plantinhas, enfim, via frutas, e ele ia catando e colocando na sacola dele, né? E ele também tinha um hábito de comer em templos, né? O pessoal oferecia as coisas para os deuses, né? Ia lá e comia, né? Isso é uma coisa que ele e outros mendigos de Atenas também faziam, né? Uma coisa, inclusive, que era um pouco proibida, né? Os gregos, eles tinham o costume, né, de não comer em praça pública, né? Na ágora, nem em templos, né? Então, enfim, daí... Então, e também fazer necessidades em público, né? Tanto necessidades sexuais, tem anedotas que falam que ele se masturbava em público, né, na ágora, quanto fisiológicas mesmo, né? Tem passagens que falam que ele defecou, né? Ele estava fazendo uma palestra numa Olimpíada, e no final da palestra, né, tudo correndo normal e ele defeca, né? E aí, né, tem uma referência a Hércules, né, daquele trabalho que ele fez de limpar o estábulo. É uma loucura. E comida também, né? Porque a gente acha normal comer, né? Você vai lá em um shopping, come, sei lá, come na rua, né? Para os gregos era um pouco estranho, né? Essa coisa de comer na rua, né? Era um pouco mal visto, né? E aí eles sempre falavam, né? Olha, foi na ágora que eu senti fome, na ágora eu como, né? Então essas coisas fizeram com que as pessoas chamassem Diógenes de cão, né? E aqui eu enfatizo o chamado, né? Perguntaram-lhe o que havia feito para ser chamado de cão. E aqui o verbo que o Georges Laërce usa é o verbo kaleo,
na voz passiva, Kaletai. Você vê que, de fato, ele era chamado pelos outros. E o fato de ele ser chamado pelos outros, claro, tinha uma conotação negativa, por tudo isso que eu acabei de dizer, né? Porque ele fazia coisas que não era habitual, né? Que não era o costume outros gregos, outros atenienses, né? E outros gregos, né? Outras pessoas faziam. Então, causava um certo incômodo, né? E aí, né, essa passagem aqui no passo 646 mostra um pouco como as pessoas tinham, né, uma intenção pejorativa, né, em chamar o Diógenes de cão, né. Durante uma refeição, as pessoas jogavam ossos nele como um cão, e ele casualmente mijava nos ossos, né, como um cão faria. Então, e é interessante que o Diógenes, ele meio que abraça esse epíteto, né. Nessa passagem Estobeu, Diógenes costumava dizer: os outros cães mordem os inimigos, mas eu mordo amigos para salvá-los. Né? A ideia é que o Diógenes, ele pega esse comportamento, ele pega os atributos caninos, né? Que a figura do cão também era muito ambígua na antiguidade, né? Enfim, havia os cães de casa, né? Os cães importantes para cuidar dos pastos, das fazendas, né? Enfim, tem alguns textos antigos que falam que a primeira coisa que o fazendeiro compra, antes às vezes da fazenda, é o cão, né? Para fazer a vigia, para fazer a tarefa de pastorar, né? Então, o cão tinha uma função social importante, mas havia cães de rua, né? Que comiam carcaças, né? De animais mortos. Então, assim, era uma relação um pouco ambígua, né? E vem desde Homero, né? Com aquela coisa de chamar a Helena de cadela, né? Por causa da traição. Então, enfim. Então, pegou essa parte pejorativa em Diógenes, mas ele tentou subverter isso. Né? Ele tentou se ver como um cão que policia, né, que morde os amigos justamente como uma espécie de correção moral. Né? Essa mordida de Diógenes é uma espécie de exortação, de admoestação. Né? É uma mordida para o benefício. Né? Aí ele diz, né, tem algumas passagens que ele diz, né, bom, os médicos, né, eles não curam, como pode dizer assim, melhor dizendo, tem um provérbio latino, né, médico, né, que diz que o mal se cura com o mal, né? Então é um pouco isso, né, que o Diógenes quer dizer quando ele vai falar que vai morder, né? Essa mordida de Diógenes é uma espécie de chacoalhão que ele dá, né, nas pessoas para elas se recomporem, né? Por isso que às vezes Diógenes ele é um pouco ácido, né, nas piadas que ele faz, é um pouco grosseiro até, né? Porque, bem, o intuito dele é causar esse choque mesmo, né? esse impacto mesmo. O uniforme cínico. Né? Isso é importante porque entender, né, pensar esse uniforme cínico é também pensar um aspecto relevante para a filosofia cínica, que é a pobreza. Né? É relatado, né, amplamente relatado, que Diógenes, né, vestia três coisas, né? Ele é sempre retratado com esses três atributos. Com a sacola, com o manto velho, né? O tribom aqui na imagem vocês veem, o manto velho. A sacola, a pera, aqui carregando sobre o ombro. E o cajado, né? O tribom, aqui na mão, né? Isso era meio que um símbolo do cinismo, né? Quando você recebia, né? E passou a ser, né, depois para os cínicos posteriores, né? Quando você recebia o cajado, o tribom e a sacola, significa que você é um cínico. Né? O Epiteto, inclusive, critica um pouco isso, se não me engano, não é o Epiteto? Acho que o Juliano vai criticar isso, né? Olha, não é só você ter essas coisas que vai fazer você de um cínico, né? Você precisa de mais, você precisa ir além. Né? E essa carta aqui, tanto a carta 7 quanto a carta 34, do Pseudo-Diógenes, essas cartas elas mostram Diógenes tentando acalmar tanto seu pai quanto sua mãe, que se chamaria Olímpia, sobre esse uso. Né? Parece que eles escreveram para Diógenes preocupado: olha, você está vestindo feio e tal, vamos vestir uma roupinha mais bonita. E aí o Diógenes vai dizer: olha só, Odisseu usava essa roupa. Né? Então, assim, o homem mais sábio dos gregos usava esse manto velho, né, quando ele volta para Ítaca. Né? Então, assim, não precisa você preocupar comigo, né? Porque, enfim, essa roupa foram os próprios deuses que forjaram, né? Enfim, tentavam se justificar dessa maneira, né? E é interessante, né? Esse uniforme, porque ele simboliza a pobreza cínica, a penia cínica, né?
que é a sua forma de riqueza, né? Aí, de novo, o aspecto de subversão cínica, né? O Diógenes ele faz da pobreza a maior riqueza que uma pessoa pode ter, né? Porque a pobreza significa que você só tem aquilo que lhe basta, que é suficiente, né? E ele tem uma frase muito interessante, né? De acordo com o Stobel relata, né? Diógenes falou que a pobreza é uma ajuda para a filosofia, que se aprende por si mesmo em comparação com a filosofia. Diógenes falou que a pobreza é uma ajuda para a filosofia que se aprende por si mesma, em comparação com a filosofia, pois essa tenta persuadir com palavras, e a pobreza com ações constrange, né? Então, tudo que você aprende na teoria com a filosofia, a pobreza vai lá e te ensina, né? Fala assim, olha só, é assim que é. E isso para o Diógenes é interessante, porque, enfim, entre as várias estratégias filosóficas de Diógenes, você tem a áskese, né? Que é justamente uma estratégia de se colocar, né, um pouco à prova, né, de abdicar de algumas coisas, né? E a pobreza, ela vai simbolizar um pouco essa, como é que eu posso dizer assim, esse estado, né, esse estado de evolução. Veja só, por quê? Ao contrário ao contrário de Aristóteles e Platão, os cínicos eles invertem a ordem dos deuses, né? a ordem clássica, né? Enfim, Aristóteles vai dizer que os seres humanos são mais próximos dos deuses porque eles são racionais, né? Os cínicos vão dizer que os animais estão mais próximos dos deuses porque eles são mais autárquicos, eles são mais autossuficientes, né? Eles não precisam de nada. Então, a pobreza é justamente essa condição de você tentar eliminar o máximo de luxo possível, que é dispensável, né? Então, por isso que o Diógenes, ao exortar Crates aqui na carta 26, ele vai comparar, né, o seu uniforme cínico, que é um traje de mendigo, né? O manto esfarrapado é uma roupa que os escravos de pedreira de prata usavam, né? Então, assim, é uma roupa de escravo, de mendigo, né? Mas ele vai dizer, olha só, o manto esfarrapado é uma pele de leão, né? O seu bastão é uma clava, e a sacola significa, né, é como se fosse a terra e o mar, né? Onde você vai ter tudo que você precisa. E, de fato, né, é relatado que os cínicos andavam, catavam as coisas, colocavam na sacolinha, né? Então, enfim, esse uniforme cínico, ele simboliza não só, né, a aparência exterior do cínico, mas principalmente essa interioridade, né, que visa a autarqueia, né, a autarcia, né? Traços de personalidade. Isso aqui é interessante porque remonta a um método cínico, né? No cinismo, você tem cinismos, né, para usar a expressão de John Fry. O que significa isso? Cada filósofo cínico vai filosofar de uma maneira diferente, né, vai pensar o cinismo de uma maneira diferente, né? Você tem, por exemplo, o Antístenes, que era um sujeito mais sisudo, né? Naquela passagem que o Antístenes conhece, que Diógenes conhece Antístenes, o Antístenes recebe Diógenes com pauladas, né? Então, assim, ele é um filósofo mais sério, né? O Xenofonte vai dizer isso também, vai relatar isso. Enfim, algumas fontes vão dizer que o Antístenes tinha um perfil mais sério, sisudo mesmo, né? E Diógenes, ele é descrito nas Creais como um sujeito espirituoso, sociável, né? E isso se liga, esse traço de personalidade deles dá vazão ao seu humor, né? Aqui eu trouxe algumas passagens que falam, né, desse traço de personalidade de Diógenes, né? O Filon aqui. E então, mais uma vez, ele disse seus gracejos engraçados, produto de seu relaxamento habitual, enquanto os outros preocupados caíram em desânimo. Então, essa disposição de Diógenes ser sociável e ser engraçado, né, reflete o seu pensamento filosófico, né? E ele era sociável porque, bem, Diógenes está sempre em eventos públicos, né? Diógenes ele está sempre em cidades, em festas, em banquetes, em Olimpíadas, na Ágora, conversando, interagindo. Então, ele se mostra nas anedotas um sujeito sociável, completamente diferente do que a gente vê alguns autores afirmando por aí, que ele era um misantropo, enfim. Enfim, você lê o texto e vê que não é isso, né? Não tem nem muito mais o que dizer, né? O método anti-intelectual, né? Esse temperamento do Diógenes é muito importante para você fundar esse método anti-intelectual. Porque o método anti-intelectual de Diógenes é justamente um método onde há uma primazia da estética e da ação, né? Sobre a exposição lógica e sobre a exposição teórica, né? O que significa isso, né? Significa que Diógenes ele vai usar, né, por causa do seu temperamento e também por causa daquilo que o Brenner falou, né,
das proposições da filosofia da linguagem de Antístenes, né? Você não consegue fazer demonstrações formais, né? Você não consegue fazer definições, né? A definição é só ostensiva. Então, nesse espírito da filosofia da linguagem de Antístenes, George vai trazer para a ética uma ética estética, né? Ele vai colocar a ação em movimento, né? Ele vai colocar uma teatralidade, né? Ele vai criar uma persona, né? Tanto que eu falei, né? O personagem, a figura histórica se mistura com a lenda, né? E isso eu acho que proposital. A gente pode dizer que isso é proposital, porque há um claro, como pode dizer assim, eu perdi a palavra, há uma tendência de Diógenes em fazer essas admoestações, né, cômicas, sobretudo, há uma predileção, né, há uma sobreposição, né, e há um certo desprezo mesmo sobre a teoria da lógica em relação a essa estética e as ações, né. Isso fica claro quando você pega, por exemplo, essas duas passagens, né? O Brenner falou de uma, que é aquela do Platão, né? Em vez do Diógenes ele rebater com argumentos ontológicos, né, a definição do homem de Platão, Diógenes depenar uma galinha, né? E também tem essa passagem famosa, né, do Zenão Eleata, né, onde ele vai falar que o movimento não existe, e o Diógenes ele simplesmente vai levantar e andar, né? Então isso mostra que Diógenes não está interessado em travar esses debates, ele está interessado em demonstrar, né? E aí é aquela coisa do Delon, né, que o Breno também falou, né? Então você vê como o pensamento de Antístenes, né, ao contrário do que o Dudley também afirma, né, o Breno mostrou a tabelinha, né, encaixa muito bem, né, com o pensamento cínico de Diógenes, né, como ele desenvolveu bem, né, esses pontos da filosofia da linguagem de Antístenes, né? Então ele funda esse método anti-intelectual. Ele é anti-intelectual porque ele é baseado em performances filosóficas, né? Sobretudo no cômico, né? Sobretudo no cômico. E por fim, agora a gente vai para a cidade. Está acabando o tempo aqui. A gente vai para Corinto, né? Aqui é uma estátua de Diógenes e Alexandre em Corinto. Alexandre o Grande. Aquela famosa passagem, né, que ele fala, o Alexandre chega, o que você quer, né? O Diógenes sai da frente do sol, né? O Diógenes meio que afastando o Alexandre aqui. Bem, um trecho curto aqui só para dizer, né, que o Diógenes viajava bastante pelo mundo grego, né, pela Hélade, né, e ele viajava um pouco de acordo com as estações, né? Tá muito frio aqui, vou para lá, né? E não só por causa disso, ele também viajava para participar de eventos, né? Ele ia onde tinha gente, entende? Aqui uma passagem de Ovídio, né? Não afligiu o cínico sinopeu estar longe de sua pátria, fazendo referência ao seu exílio, né? O seu alto exílio, já que escolheu suas moradas terras árticas. Então, enfim, isso também expressa um pouco do cosmopolitismo, né? O caráter cosmopolita que o cínico tem também, né? Então, a passagem de Homero que o Diógenes cita, né? Sem homem, sem Deus, sem pátria, né? Enfim, está em casa. Né? E aí há também, né, a passagem no Musônio, né, que ele diz que o Musônio diz que ele percorreu toda a Hélade, né, todo o mundo grego, né, exortando as pessoas, né, que, bem, é consistente com o que a gente tem, né? A gente tem vários relatos, né, várias crenças que mostram Diógenes conversando com os outros na rua, né, em viagens mesmo, né, exortando, sei lá, campeões olímpicos, né? O campeão olímpico está voltando da estrada, o Diógenes está indo para algum lugar e o Diógenes para conversar com ele, né? Enfim, fato importante, Diógenes foi preso por escravos, capturado foi preso por piratas e foi vendido como escravo, né? Ele teria sido preso, capturado aqui no Mar Negro, né? Que faz sentido, porque ele tem muitas rotas comerciais, né? Então faz sentido os piratas estarem lá para, enfim, pegarem, né, saquearem os navios, né? Levado para Creta, que era uma ilha que na antiguidade havia um comércio muito forte de escravos na ilha de Creta, e ele foi vendido para Xeníades, um cidadão de Corinto, né? E foi lá, né, de acordo aqui com várias passagens, na verdade, né, que ele teria sido vendido para Corinto, e lá ele teria passado o resto da vida dele, né? Ele educou os filhos de Xeníades, e tinha certa liberdade, né? Ele tinha muita liberdade até, né? Você vê que como ele fala com Xeníades, né? Me vende para aquele homem porque ele precisa de um mestre, né? Então assim, ele meio que foi um pedagogo, né?
dos filhos do Xeníades e também do próprio Xeníades, né? Há relatos que quando o Diógenes morreu, né, os filhos de Xeníades ficaram muito tristes, né? E para fechar, velhice e morte, né? Você tem, assim como a história da Moeda, você tem várias versões sobre a morte de Diógenes, né? E aqui você tem uma confusão entre a lenda e o Diógenes históricos também, né? Porque tem algumas versões que são assim inconcebíveis, né? Tem uma versão que diz que Diógenes ele morreu porque ele quis morrer, né? Então, ele se suicidou. Mas como ele se suicidou? Ele prendeu a respiração voluntariamente, né? Até deixar de viver, né? Então, enfim, difícil você acreditar um pouco nisso, né? Mas, enfim, os discípulos de Diógenes veiculavam esse tipo de história para mostrar como ele tinha um controle sobre até sobre a morte, como ele era autárquico, né? Enfim, tinha outras versões também, né? Várias fontes vão relatar que Diógenes ele teria morrido porque ele comeu carne crua, aí teve uma indigestão, né? Sossorino, Sócrates, Ateneu, Plutarco, enfim, vários vão dizer isso. Outros vão dizer que o Suda vai dizer que Diógenes estava comendo um polvo, aí ele foi dividir com um cachorro, né? Aí o cachorro meio que ficou meio maluco e mordeu, né? E ele teve uma infecção, né? E morreu, né? E o Antístenes, que não é o Antístenes cínico lá, outro Antístenes, vai dizer, né, que, enfim, ele teria perdido a respiração, né? Até falecer. E aqui, né, eu trouxe duas epígrafes, né? Que, enfim, escreveram para ele, né? Eu vou ler só o segundo, que eu acho mais bonito, que já deu tempo. Até o bronze sofre o envelhecimento do tempo, né? Mas sua fama, Diógenes, a eternidade não destruirá. Porque só você mostrou aos mortos a glória de uma vida independente e o sentido de existência mais fácil de navegar, né? A fonte da ontologia palatina, né? Que, enfim. Bom, é isso. Desculpa, eu falei um pouco rápido, porque eu coletei muita informação, né? Mas a ideia era essa, tentar mostrar para vocês como a filosofia de Diógenes ela é inextricável de sua vida, né? E como você consegue, né, aprofundar bastante da filosofia de Diógenes só olhando para a sua biografia. Obrigado. Obrigado, Jorge, pela excelente palestra. Joelson já tem uma pergunta. Os demais, erram a mão aí, quando quiserem fazer uma pergunta. Mas eu acho que um comentário. Primeiro, parabéns, Jorge. Realmente eu nunca tinha ouvido alguém falar assim tanto sobre Diógenes. Foi assim, eu achei particularmente impressionante. E é só uma curiosidade, você ainda tem um canal? Você, né, aquele Lanterna de Diógenes, eu já acompanhei alguns vídeos lá. Ainda existe? Como é que tá? Eu vou falar para você que eu muito ingrato essa coisa de youtuber. Primeiro porque eu falei assim, não, eu vou fazer isso aqui, legal fazer essa coisa de veicular, né? Abrir, né? Tentar falar um pouco sobre cinismo, né? Parece que há uma demanda reprimida, né? A gente vê naqueles grupos de Facebook do Aldo, a gente vê isso. Mas dá um pouco de tédio, sabe? Eu sinto um pouco de tédio em ter que ficar, sabe? Parece que eu estudo. É uma reflexão que extrapola um pouco isso, um pouco até a filosofia mesmo, porque, sei lá, eu acho um pouco estranho, né? A gente tem que ficar mostrando a nossa profissão, né? No Instagram, por exemplo. Eu comecei animado, depois fiquei um pouco entediado, sabe? E dá muito trabalho, sabe? Dá muito trabalho você fazer um negócio, sabe? Coletar as informações, tentar apresentar de uma maneira que aquele que nunca viu aquilo consegue digerir, sabe? É um pouco ingrato, né? E o retorno é muito pequeno, né? Nem o financeiro eu falo assim, poucas pessoas se interessam, né? É um nicho muito pequeno, então eu acho que por hora tá parado, né? Inclusive mas a maior parte do Facebook está lá, né? De vez em quando eu fiz um esquema, separei anedotas, indicações de livros, ainda tenho esses arquivos e às vezes eu vou soltando, sabe? Ok, é só um comentário sobre o uniforme do cínico, não é? Quando ele fala de Odisseu, né? De Ulisses, eu lembrei de uma passagem de Epiteto, né, que ele fala assim, sempre tem em mente Ulisses,
que mesmo em farrapos não se distinguia menos do que em espesso manto púrpura. E eu fiquei pensando, poxa, que interessante como as vestes luxuosas não são uma condição necessária para a força de caráter, né? Eu fiquei pensando, imagine como isso chegava nos ouvidos dos homens públicos da época, porque usavam púrpura, né? Algo considerado muito caro, então você tinha as vestes para cada ocasião, que eram luxuosas. Então, isso realmente é uma crítica muito eficaz, né? Você simplesmente usar aqueles trajes e mostrar uma força de caráter excepcional. Então, eu acho que isso teve um peso muito para a época, porque as roupas eram importantes, não é? Na antiguidade. Você tinha uma distinção de classes pelo uso, né, de suas roupas. Então, eu achei muito interessante isso, né? E realmente mostra, ou demonstra, né, essa relação entre a biografia e a filosofia de Diógenes. Então, parabéns. Bom, eu acho que você falou tudo, né? Essa questão do vestuário, inclusive o impacto que isso teve após, né, vamos dizer assim, após o cinismo se extinguir, né? Os próprios monges do deserto, os padres do deserto, alguma coisa assim, monges ou padres do deserto, os franciscanos também, né? Tinham esse ato, né? Pegaram um pouco essa influência, né, do vestuário de Diógenes, né? E para os monges, isso constitui um detalhe, não constitui um detalhe, né? É uma questão importante, né? Então a gente vê realmente, né? Nesses pequenos detalhes a gente vai vendo, a gente vai conseguindo extrair coisa, né? Você tem uma pilha aí? Eu vou resolver o cara falar. Quem sabe faz ao vivo. Eu acho que tem outra questão aqui no chat, não é isso? Tá aqui. Jorge, você conhece a obra de Luciano, Diálogo dos Mortos? Assim, desculpa, eu não tinha visto, Vilmar. O Luciano, ele tem muita coisa sobre muita não, né? Mas tem coisas consideráveis sobre Diógenes, né? Inclusive, é bem engraçado, né? Esse Diálogo dos Mortos aí, né? Eu acho que o Luciano, ele captura um pouco, né? Não a performance, mas o texto, ele captura um pouco esse espírito do sério cômico cínico, né? Essa coisa de dizer coisas importantes, coisas sérias de uma maneira leve, né? Inclusive tem autores, né, que caracterizam, né, o Luciano como um cínico, né? Isso é um pouco debatido, né? Enfim, tem até um diálogo, né, que é o Lucino, né? Ou o cínico, né, que seria uma persona de Luciano, né? Ele se colocando como um cínico, né, num banquete, né? Ele fala sobre a barba dos filósofos, que é muito engraçado, o Luciano, né? Se a barba representasse, né, sabedoria, os bodes, né, seriam bastante inteligentes. Então, o Luciano é realmente um cínico mesmo. Quando os mortos vão entrar, né, no barco, né, Ô George, Oi. Esse livro do Luciano, durante a sua apresentação, eu lembrei muito, porque o Diálogo dos Mortos, na verdade, eu vi uma crítica à filosofia, né? Que ele coloca Sócrates, vários grandes nomes da filosofia na região dos mortos, né? E lá eles começam a dialogar, a conversar, e o Diógenes ele faz críticas assim bem pesadas até a Sócrates, né? Então eu achei muito muito interessante o modo como ele construiu o livro e como ele faz essas críticas, né? E uma outra coisa também que eu quero falar a respeito da sua apresentação é que eu lembrei muito da questão da parresia, né? Da coragem da verdade, que o Foucault ele vai falar do Diógenes em vários momentos das aulas dele, e vai colocar ele como um parresiasta, né? Porque o Diógenes era aquele que tinha a coragem de assumir o compromisso com a filosofia de uma maneira que nenhum outro filósofo teve, né? No sentido de assumir essa questão da sabedoria ao ponto de desconsiderar as outras questões, como conforto e por aí vai, né? Aí você disse aí que tem alguns monges depois, no início do cristianismo,
meio que seguir esse caminho da pobreza, né? Da preocupação apenas com a alma, né? Fazendo esse deslocamento, né? Que depois também isso acabou sendo dissolvido, né? Óbvio. Mas parabéns pela sua apresentação e gostei muito disso que você me remeteu, dessa leitura que eu fiz tempos atrás. Eu não deu tempo nem de falar da parresia, que é um conceito fundamental, né? Porque assim, eu fui seguindo a biografia, né? E aí eu poderia ter falado do Alexandre, né? Para mostrar a parresia cínica. Mas eu tinha tanta informação, né, que eu acabei pulando, né, uma parte importante. Mas, de fato, eu acho que o Foucault, né, quando ele fala do Diógenes, né, assim, eu acho que para o Foucault, o Diógenes ele restaura, né, esse ato, né, de você ter esse comprometimento, né, com a vida filosófica, restaura, né, aquela coisa que o Foucault mesmo fala, né, aquele erotismo em relação à filosofia, né, esse amor que o filósofo tem pela filosofia mesmo, né, um amor que é um comprometimento assim que, enfim, não há hora para você ser filósofo, né? A gente aqui é meio filósofo se na hora que a gente está apresentando alguma coisa, lendo um livro, escrevendo um artigo, né? Exatamente, aquilo que ele fala, da filosofia como modo de vida, né? E ele toma o Diógenes para ilustrar muito bem isso, né? E a vida do Diógenes foi uma crítica, né? A própria filosofia, aos próprios filósofos, né, da época e até hoje, né? E uma das coisas que você citou aí, que eu achei super interessante, é que uma das coisas que chama atenção na história de Diógenes é o fato dele ter esse despudor, né? A gente vive numa época que a gente tem que tomar certo cuidado com tudo que fala, onde a questão sexual, onde a questão do prazer, das vontades, né, tem que ser muito, muito bem lapidada, senão você é compreendido mal. E ele, você citou a questão do masturbar-se em praça pública, mas a gente tem que ver o que está por trás disso. Não é só uma pornografia gratuita, né? Mas é aquilo de uma relação com o próprio corpo descolado dessa realidade hipócrita, dessa realidade que você tem que se fingir ou se fazer de um personagem que, na verdade, por debaixo dos panos é uma coisa completamente diferente, né? Ele seria colocado como louco, é uma questão que eu coloco até para você, né? Na história da loucura, o Foucault ele retoma, né? Porque eu acho que ele enquadraria como uma pessoa louca, mas de louco ele não tinha nada, né? Ao contrário. Essa passagem, né, da nossa passagem é interessante porque assim, ela traz uma discussão sobre público-privado, né, e até mesmo sobre a questão da justiça, né, que assim, parece que fica escondida, né? Me parece que nessa passagem, né, específica, parece que o Diógenes quer dizer o quê? Ele quer dizer que o que é justo, né, o que é lícito, você faz tanto em público como em privado. Você não tem por que fazer esse tipo de distinção, né? Mas mais do que isso, né? Me parece que a reflexão que ele quer trazer também a fundo, que ele quer jogar à luz, é o seguinte: o que é injusto, você não faz nem em público nem em privado, né? E, bem, ele diz ele traz essa reflexão à tona, né? Claro, do jeito dele, né? Com exagero, né? O exagero que é uma característica do humor, né? Como Aristóteles diz, a poética, enfim, como todos os teóricos do humor, vamos dizer, ao longo da história, né? O exagero é uma característica do humor, né? Você vê, é um pouco inesperado, né? E até mesmo um pouco cômico, né? Você percebe, né? Um filósofo que fazia isso, que se masturbava em praça pública, né? Então, ele traz essas reflexões a partir, né, dessa performance filosófica, né? E a outra questão que você falou, agora eu me perdi, porque, enfim, essa coisa foi sobre... Qual foi que você falou? Desculpa, Vilmar. É sobre a parresia e a coragem da verdade, né? Que o Foucault identifica muito bem no Diógenes, né? E a questão da filosofia como modo de vida. Pois é. Eu acho que essa questão da filosofia como modo de vida, o Diógenes é um exemplo muito bom disso, mas eu acho que você encontra, por exemplo, em Pirro também, né? Aquelas anedotas, em Pirro, sei lá, nos próprios estoicos também. Eu me lembro de Pirro porque também tem algumas passagens bem engraçadas, né? Sobre a indiferença de Pirro, né? Que ele simplesmente andava, ele tinha que andar com os discípulos do lado dele, né? Porque senão
ele não ia desviar de buracos, né? Porque ele é indiferente aos buracos, então tinha que ter um pessoal manuseando o caminho dele, né? Acho que esse tipo também, essas passagens também mostram, né? Como os gregos, né? Eles tinham esse comprometimento, né? E o Diógenes, ele exagera um pouco isso, né? Ele vai levar essa coisa do comprometimento filosófico, né? Da vida filosófica, ele exagera isso, né? E eu acho que a asqueses, né? E aí eu entendo, né? Eu sigo uma linha um pouco diferente, né, da convencional do Foucault e de outros autores, né? Eu sigo uma linha de que a asquese não é um exercício para você se preparar para o futuro, para os males futuros. Porque, veja bem, o Diógenes ele é definido como um ephemerobios, ou seja, um homem agora, um homem que vive no presente, né? Então, não faz sentido para o Diógenes você se preparar para um mal futuro, né? Ele não vai ficar pensando nisso, né? Então, a ascese, ela surge como um exercício exploratório, né? E o modo de Diógenes fazer filosofia é toda uma ascese, porque ele está sempre testando, está sempre explorando os limites, né, da sua filosofia, das suas conversas, né, enfim, das suas exortações, do seu corpo, né, da sua linguagem, né, está sempre fazendo a filosofia de Diógenes é interessante não ter chegado aos escritos dele, né, se tem alguma coisa boa para a gente tirar disso, é porque a gente vê as anedotas, a gente vê que é um negócio um pouco inacabado, né, e eu acho que essa é a principal lição, né, que o Diógenes traz com essa ascese como um exercício exploratório, né. É uma filosofia inacabada, você tem que ficar sempre se descobrindo, né. Eu acho que é um pouco isso que a filosofia é, né, porque quanto mais você conhece, mais coisas você tem para conhecer, né. Então eu acho que é outra lição, né, que o Diógenes traz, né, ao fazer de sua vida a sua filosofia, né. Perfeito. Muito obrigado, Jorge. Bem, passemos ao Vinícius. Deixa eu interromper a gravação aqui. Só um momento.